eu queria primeiramente agradecer vocês, né? Todas vocês, agradecer, em especial a pastora Fernanda, né? Que é psicóloga também, que, assim, vai dar para a gente uma palestra abençoada, eu imagino, em nome de Jesus, né? E, assim, hoje nós estamos finalizando a nossa campanha do Outubro Rosa, né? Uma campanha que remete muita união, né? E principalmente amor, né? Amor ao próximo. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode ter na nossa vida, sabe? Esse amor que é um amor que vem de Deus, né? E Jesus, ele fala em Mateus 22:39, que nós devemos amar o próximo como nós mesmos, né? Então, eu acredito que essa campanha é muito mais do que vestir uma camisa rosa e ficar bonita, né? Porque nós, meninas de rosa, ficamos, né, todas bonitas. Sentir a dor do outro, né? É nos colocar na dor da pessoa, né? Ter empatia, né? De colocar o coração naquilo que o outro pode estar sentindo, né? Eu vi uma palavra que é de um filósofo irlandês, chama Edmund Burke, eu acho, que ele fala que para que o mal triunfe, basta que as pessoas boas fiquem de braços cruzados, né? Então, se a gente não fizer nada, né, isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que fazer realmente movimentos, né, como a gente tem feito na empresa, de poder ajudar as pessoas de alguma forma, né, de amor ao próximo, transmitir informações, né? Isso é muito importante, porque a empresa, ela não pode ser apenas algo para ter recursos, né? Eu acho que tem que ser para agregar algo à sociedade. Eu acho que esse tem que ser um intuito muito grande. E, assim, o agir, que é a gente ter alguma ação, não pode ser uma opção, né? Tem que ser algo mais forte na nossa vida, né? Tem que ser uma missão, tem que ser um propósito maior na nossa vida, né? E a Viva Vox... Oi, Rose, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Imagina. E a Viva Vox, ela é uma empresa aliançada a propósitos, né? O propósito do bem-estar, o propósito... O Lucas passou ali atrás. O propósito do bem-estar, da saúde, do esporte, né? Da família, o amor à família, né? Então, esses são valores que nós temos, né? E principalmente essa questão do amor ao próximo. Eu gostaria de ler uma palavra com vocês, rapidinho. Eu só vou fechar a porta ali, gente, por causa do barulho. Certo. Vocês desculpem, eu gostaria de ler para vocês uma palavra. Está em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu propósito, o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não produz os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, eu amo essa palavra, né? E quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa no casamento, né? Mas aqui, Paulo, ele está falando para uma igreja, que é a igreja de Corinto, e era uma igreja que você fala assim, nossa, está falando sobre o amor, né? Mas por que ele está falando sobre o amor? Porque justamente era uma igreja que faltava amor. Era uma igreja onde havia um amor superficial, onde havia falta de amor, onde eles estavam carnais, né? E é interessante que fala aqui que o amor, gente, ele não busca os seus próprios interesses, né? Então, o amor, ele não busca os seus próprios interesses, sabe? Um minutinho, gente. Amor, pega o Lucas aqui.
Lucas veio aqui. É um amor que não busca os nossos próprios interesses, né? E que amor é esse? A gente está vivendo uma sociedade onde o amor tem se esfriado, né? Onde muitas vezes falta essa questão da compaixão pelo próximo, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? E assim, quando eu pensava na igreja de Corinto, principalmente por causa dessa palavra, eu não tinha conhecimento, eu achava que era uma igreja em que eles tinham amor, e na verdade eles faltavam amor, entendeu? E assim às vezes é na nossa vida, a gente às vezes não tem esse amor que tudo suporta, que tudo espera, né? A gente vive uma vida onde o amor tem se esfriado de forma muito gritante, né? E essa campanha justamente é para abraçar essa questão do amor ao próximo, sabe? Do amor de você poder levar uma palavra que pode ajudar alguém, né? Que pode uma pessoa, né? Fazer prevenção. Então, isso é muito importante, sabe? E assim, essa campanha realmente é com essa questão, sabe? Do amor ao próximo, da união, né? De todas nós nos unirmos mesmo, sabe? De uma auxiliar a outra, de uma ter uma palavra para poder levantar a outra, né? Porque a gente não sabe o que uma está vivendo, o que a outra está vivendo, né? Cada pessoa tem as suas dores, as suas dificuldades, né? A gente não consegue ver tudo, a gente vê apenas o externo, de uma forma muito superficial, principalmente no trabalho, né? Onde é aquela correria, tem tantas atividades para fazer, e às vezes a pessoa não está bem, né? Então a gente precisa se unir, a gente precisa ter esse olhar de amor pelo próximo, de verdade, né? Eu gostaria que vocês meditassem depois nessa palavra, né? Sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor genuíno, o amor verdadeiro, né? E assim, Fernanda, seja bem-vinda à família Viva Vox, né? Que a gente crê que vai ser muito bênção. Amém, amém. Eu quero agradecer o convite, né? Que seja a primeira de muitas, né? Teve uma outra oportunidade que a Priscila já tinha me chamado, mas eu acho que eu estava viajando, né? Foi um evento que teve um chá, que teve de mulheres, e hoje deu certo, graças a Deus, né? Sei que sexta-feira à noite, todo mundo deve estar cansado da rotina do trabalho, então eu não pretendo demorar muito, mas eu pretendo também que seja leve, né? E até pegando o gancho da Priscila, né? Ela falou de amor, e nós vamos falar um pouquinho de amor, né? Do amor próprio, né? Que é muito importante. Assim, só para vocês a título de conhecerem, né? Eu sou pastora na Sara Nossa Terra em Santa Rita. Eu também sou psicóloga, sou formada há 18 anos, apesar da carinha de nova, né? 18 anos. Tenho formação em gestão de pessoas e agora em terapia familiar sistêmica. E atuo há 14 anos na Polícia Militar. Eu sou psicóloga da Polícia Militar. E trabalhava em clínica também, né? Mas atualmente, né? Mãe de 2 crianças, né? Então o tempo não tem sobrado, né? E tem as atividades em igreja, tudo, né? Então esse aqui é um pouquinho dos meus papéis, né? Mas a Fernanda, além dos papéis, né? É uma pessoa que gosta de estar com pessoas, mas tem hora que eu gosto de estar sozinha também. É uma pessoa que gosta da minha família, amo a minha família, amo a Deus em primeiro lugar, amo viajar, né? Às vezes o dinheiro e o tempo não dá para viajar como eu gostaria, mas é uma coisa que eu amo muito. Amo, às vezes, ficar em casa sem fazer nada, ler um livro. Sou tímida em algumas situações e outras não. Então, essa aqui só é um pouquinho de mim. E como a gente vai falar de Outubro Rosa, né? Eu estava refletindo sobre esse tema. Claro que o Outubro Rosa, essa campanha, ela é importante o ano todo. E por que, às vezes, a gente frisar no outubro? Que é um momento, assim, de expandir, né? É algo que tem que ser falado o ano todo, mas é um momento especial de expandir esse conteúdo. E eu sei que vocês já tiveram uma palestra sobre, com uma ginecologista, vocês já ouviram falar sobre o autoexame, já devem saber como que faz o autoexame. Mas até para isso, gente, a Priscila falou muito do amor, e assim, o que eu quero falar vai expandir talvez para outras, mas eu queria falar um pouquinho de nós, né?
Porque o autoexame tem a ver com autocuidado. A prevenção do câncer de mama tem a ver com amor próprio. Porque aqui, se eu perguntar aqui, quem sabe fazer o autoexame? Eu creio que todas vão levantar a mão. Agora, se eu fizer uma pergunta aqui, se não fizer, não precisa levantar a mão. Quem faz? Até eu vou ter hora que eu vou baixar a mão. Por que a gente não faz? Por que a gente tem dificuldade de, às vezes, fazer um preventivo, de ir no médico? Por que a gente tem tanta dificuldade de se priorizar? E aí eu quero entrar um pouquinho nisso, né? Por que a gente faz tanto para o outro, né? A mulher ainda cuida um pouquinho mais da saúde que o homem, né? O homem no geral, né? O homem é mais difícil de ir no médico, de fazer o tratamento. Mas por que a mulher cuida, às vezes, de todo mundo e não se cuida? Como eu falei para vocês, eu sou psicóloga e, assim, eu estou fazendo um atendimento de uma paciente, assim, por coincidência, né? Que está em tratamento de câncer de mama. E assim, era uma pessoa que demorou para descobrir por quê. Era da área de saúde, sabia que tinha que fazer o autoexame, mas, assim, preocupado com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, com não sei o quê, com o papagaio, com não sei o quê. Não se cuidou. Então, eu quero despertar, né, em nós. E o que eu vou falar aqui para vocês é para mim também. Porque não às vezes vocês vão falar assim, ah, mas ela já sabe tudo, né? Saber a gente às vezes sabe muito, mas praticar é complicado. E um pouquinho do que eu vou falar, né? Vai ser mais um bate-papo, tá? Então não quero esgotar o tema, mas está em alguns livros, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar. Esse livro é muito interessante, Identidade da Mulher, Ana Maria Almeida. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar, né, para vocês. E esse livro aqui também é fera, né? Brené Brown, A Arte da Imperfeição. Deixa eu tirar aqui, não é da perfeição. Excelente. E o livro principal, né? É a minha Bíblia aqui, rosinha também, né? Do Outubro Rosa. Então, gente, o que eu quero começar a falar com vocês? Por que a gente dá tanta desculpa para nós mesmos? A gente não tem o autocuidado, a gente não se cuida. Porque muitas vezes falta o amor próprio. A Priscila entrou, né, com o versículo de Paulo. É muito importante a gente amar o outro, mas para a gente amar o outro, a gente precisa nos amar, né? Olhar para nós mesmos. O câncer, né? Eu não sou especialista na área, eu sou psicólogo, como eu disse, mas o câncer, ele tem um componente muito forte emocional. Não quer dizer que todo mundo que tem câncer é problema emocional, mas tem muitos estudiosos que têm pesquisado sobre isso, a ligação do câncer com questões emocionais, falta de perdão, estresse, né? Então, eles têm pesquisado sobre isso. E uma coisa interessante para nós entendermos, toda doença, ela tem 3 componentes. Ela tem um componente genético, ela tem um componente ambiental e emocional. Então, o que é isso? O genético, nós todos temos uma carga genética aqui. Talvez, infelizmente, você tenha lá na sua carga genética, né? Uma tendência, está amarrado em nome de Jesus, mas está lá no seu DNA, uma tendência a desenvolver alguma coisa. Não estou falando só de câncer, né? Todos nós temos, por exemplo, na minha família tem diabetes, tem alcoolismo, né? Se eu começar a listar aqui, né? A gente até assusta. Mas não quer dizer que vai desenvolver. A genética a gente não muda. Mas o que a gente muda? O ambiente e as nossas emoções. Então, eu não tenho como mudar a minha carga genética, mas eu tenho como mudar o meu ambiente. Eu tenho como ter um estilo de vida mais saudável. O câncer também tem a ver com estilo de vida, alimentação, atividade física, que aí vem o autocuidado também. Ah, mas eu não tenho tempo de comer bem, que eu tenho filho. Eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Gente, não estou falando que a gente tem que ser atleta, não estou falando que eu também sou 100% nisso, mas a gente às vezes vai se perdendo, né? E aí entra também o componente emocional. A carga de estresse muito alta, né? Hoje as mulheres, elas estão no mercado de trabalho. Isso foi muito bom, mas tem também o outro lado. Porque a maioria das mulheres, além da atividade do trabalho, ela cuida de casa. Os homens ainda têm a dificuldade, né, de ser parceiro, de contribuir mais com a atividade doméstica, né?
É um processo que nós temos que mudar, né? Principalmente nós que somos mães de meninos, né? Mas, e aí nisso, muitas vezes a mulher fica sobrecarregada, estresse, cansada, sem tempo para ela. Então, tudo isso a gente pode contribuir, não estou falando para o câncer, para qualquer doença, entendeu? Porque, na verdade, a doença, nós todos temos. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vi um médico falando, todos nós temos células cancerígenas dentro de nós. Se ela vai desenvolver ou não, vai depender da genética, que eu não mudo, vai depender do meu ambiente, do meu estilo de vida e das minhas emoções. Então, por isso que nós vamos falar um pouquinho dessa parte emocional. Porque o ambiente, para eu cuidar da saúde, da alimentação e de outras questões, né, do sono, que é muito importante, eu também preciso estar bem comigo mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções. Gente, até aqui, né? Se eu estou falando muito, tem alguém que quer comentar, sabe? Eu quero que seja um bate-papo. Se alguém quiser comentar, levantar a mão, tiver alguma dúvida, tá? Pode participar, tá? Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Podemos seguir? Então, tá. Também podemos seguir. Vocês podem me interromper, tá? Então, eu quero... Vocês entenderam, então, esses 3 pontos, né? Então, eu vou focar nessa questão emocional. E aí, eu quero trazer alguns componentes que favorecem o adoecimento. Eu não vou trazer todos, gente, né? Componentes emocionais, não tem como trazer todos, mas eu quero trazer alguns, né? Para a gente trazer uma luz sobre esse problema. Então, como eu disse, né? Todos nós temos uma carga genética, todos nós temos uma hereditariedade. E então, aquela área vulnerável, se você não estiver bem, se o seu emocional não estiver bem, o que vai afetar? Vai afetar o seu sistema imunológico. Então, vou dar um exemplo. A pessoa já tem uma tendência a ter problema na coluna. Aí, às vezes, ela está um pouquinho acima do peso, não está cuidando da alimentação. Aí, acontece um problema no trabalho, em casa. O que vai doer? A coluna. Aí, ela vai no médico e toma um monte de remédio, mas não resolve a questão emocional. Entendeu? Como que é importante? Não estou falando que não tem que ir no médico, mas aí tem que resolver a questão emocional, tem que resolver o autocuidado. Então, como a questão emocional muitas vezes rege a nossa vida. Eu dei o exemplo da coluna, mas pode ser o câncer, pode ser uma gastrite, pode ser uma dor de cabeça. Eu não quero falar que toda doença é emocional, mas eu acredito que toda doença tem uma contribuição emocional, tá? Esse é o meu pensamento. Tem a ver, tem um componente, porque a gente é corpo, alma e espírito, né? A Bíblia fala sobre isso e a ciência também fala que a gente é um todo. A gente é emoção, a gente é corpo, a gente é espiritualidade. Então, a saúde é tudo funcionar, não vou falar perfeito, porque a gente não é perfeito, mas funcionar em equilíbrio. Bom, tô falando demais, então vamos lá para esses componentes que favorecem o adoecimento. Então, esse primeiro componente que eu quero falar é aquela pessoa que vive para os outros. Aquela pessoa que sempre prioriza o outro e não cuida de si mesmo. Aquela pessoa que às vezes tem uma baixa autoestima e que as pessoas estão sempre em primeiro lugar na vida dela. Isso aqui muitas vezes é regra para todas nós, né? Principalmente depois, quantos aqui têm filhos? Né? Principalmente quando a gente tem filho, né? Às vezes, quando não tem filho, a gente põe o namorado, o marido na frente também, né? Tem que tomar cuidado, né? Gente, eu não tô falando, como eu falei, tudo é o equilíbrio, que a gente tem que ser egoísta e pensar só na gente. Não é isso, equilíbrio. Mas você tem que estar em primeiro lugar na sua vida, sim. O outro extremo é aquela pessoa que se doa demais. Aquela pessoa que não tem limites. Tudo ela fala sim. Olha que interessante que eu estava vendo uma psicóloga falando, o câncer, ele tem a ver com as células, que elas começam a produzir desordenadamente as células malignas e começam a invadir o corpo. Então, muitas vezes, ela é uma invasão, uma falta de limite, né?
Então, o limite ele é importante na nossa emoção e até para o nosso corpo, né? Uma outra coisa, né, um componente assim importante é aquela pessoa que vive para agradar os outros. Também é algo complicado. Então, eu não tenho que agradar ninguém? Gente, a vida é flexibilidade, né? No trabalho, às vezes a gente engole alguns sapinhos, né? Mas, né, a gente também não pode perder a nossa autenticidade. A gente tem que falar, a gente não pode ficar engolindo tudo, tem que saber falar, né? Sei que não dá para falar tudo, mas tem coisas que a gente tem que falar, tem que expressar. Então, aquela pessoa que sempre quer agradar aos outros. O outro componente que favorece o adoecimento é aquela pessoa que sempre está culpada. Sabe, deu alguma coisa errado, eu que sou culpado. Eu que errei, se deu algum problema no trabalho, foi a minha culpa. Não estou falando novamente, gente, já deu o tempo, eu entrei antes, então já falta 10 minutos, então se cair a gente volta, tá? A gente volta. Então eu não estou falando que você não tem que se responsabilizar pelos seus erros. Uma coisa é aquela autocrítica positiva. Opa, errei, posso melhorar nisso, posso melhorar naquilo. Mas a culpa, ela só faz mal, ela só corrói. A culpa não te traz benefício nenhum. Ela fica assim, eu sou ruim, eu sou insuficiente, eu não dou conta. Esse sentimento adoece, né? Então, esses são os componentes. Tem mais alguns componentes que parece ser o oposto do que eu falei. A pessoa que acredita que o mundo deve algo. Então, a primeira é aquela pessoa que ela se dá demais. A segunda parte que adoece é o contrário, é aquela pessoa que ela acha que o mundo está devendo para ela. Que ela acha que as pessoas têm que satisfazer ela o tempo todo. Ela acha que, ao contrário aqui, que a culpa é sempre dos outros. Aí eu tô sofrendo assim porque a minha mãe, porque o meu pai, porque o meu marido, meu fulano, ela não se responsabiliza por nada e sempre fica na expectativa do outro. É interessante que os dois parecem opostos, são um pouco opostos, porque tudo que é demais na nossa vida é adoecimento, né? O nosso corpo é equilíbrio. Ela não se responsabiliza pela sua vida e a culpa é só dos outros. Olha o extremo. O outro, a culpa é só minha e o outro, a culpa é só do outro. Um outro componente que adoece também, gente, é a pessoa estar no nível de estresse muito grande no dia a dia. Então, colocando aqui de não se priorizar, né? Eu sei que é difícil a gente ter um tempo para a gente, sei que é complicado, principalmente para quem é mãe, para quem é profissional, mas a gente precisa se priorizar em alguns momentos. Eu sei que a vida é doação, mas a gente precisa se priorizar, seja numa atividade física, seja num momento que você vai para uma igreja, seja no momento que você vai fazer uma meditação, seja no momento que você vai tomar um café com uma amiga. Então, são pequenas coisas que vão trazendo, né, restaurando a nossa autoconfiança, o nosso autocuidado, a nossa autoestima. Então, isso tudo é importante. Até aqui, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão bem quietinhas, né? Não, pastora, só tem algumas coisas que eu preciso melhorar, né? Eu tenho muito sentimento de culpa, sabe? Eu tenho mania também de agradar as pessoas e às vezes eu me desagrado e eu vi que isso não é muito legal, né? E assim, é muita coisa que a gente precisa de mudança, né? Porque é muito complicado essas questões emocionais. Nós mulheres, muitas vezes, aquilo que a gente viveu, né? Sentimentos de rejeição, sentimentos de infância mesmo, né? De não ser escolhida primeiro para jogar bola. Então, né? Esse tipo de coisa, né? Nos traz, né? Alguns sentimentos, né? Então, coisas que a gente precisa trabalhar isso no dia a dia. Eu realmente não me priorizo algumas vezes, assim, né? A gente coloca um pai, uma mãe, um irmão, as pessoas, né? E isso também não é legal, porque eu acredito que a contrariedade de você não falar as coisas que você está sentindo faz muito mal.
né? Por isso que eu falo que os meus momentos de oração, muitas vezes, principalmente, é uns momentos em que eu desabafo com Deus, que eu falo tudo, assim, sabe? Porque se a gente começa a guardar, eu lembro que eu tive até gastrite mesmo, sabe? Quando eu comecei a guardar muita coisa para mim, assim, foi muito complicado. A gente realmente tem que falar mais sobre os nossos sentimentos, né? Em Tiago, eu acho que fala isso, né? Confessai as vossas culpas um para os outros para que sejam curados, né? Então, a gente precisa realmente ter essa questão, né? De se comunicar, de falar, para não viver uma vida de culpa, né? Priscila, o que você colocou, acho que todas nós, eu sou psicóloga e eu estou nessa busca também, sabe? De entender que eu não preciso agradar todo mundo. É lógico que vai ter momentos, né? A gente trabalha, a gente tem marido, tem momentos, lógico, que a gente cede, é necessário, mas não pode ser uma regra, entendeu? E isso que eu quero nos fazer pensar, né? Como que tem sido, porque quando é interessante, você teve gastrite, você vê que como que a doença ela tem um significado. Por que você teve gastrite? Porque você estava engolindo um monte de coisa, um monte de sentimento negativo, entendeu? Então aquilo estava tudo preso ali dentro de você. Então a doença tem um sentido, né? Então como que é importante a gente trabalhar as emoções? É para o resto da vida, não quer dizer que a gente vai ser perfeito, até aqui, ó, a arte da imperfeição. Então, não quer dizer que a gente vai ser perfeita, mas é começar a entender esses aspectos. Aconteceu um fato comigo essa semana, e assim, eu me senti muito culpada. E aí, no meu momento de oração, eu também faço terapia, né? Eu sou psicóloga, mas eu preciso da minha terapeuta, tem dia que ela me socorre. Eu comecei a entender, tá, se eu errei alguma coisa, Deus, me ajuda a ver o que eu errei. Terapeuta, ajuda a ver o que eu errei. Vou consertar. Me perdoa, Deus, pessoa que eu errei, me pede perdão e vamos seguir em frente, né? Não ficar ali, às vezes a gente pega o chicote, sabe? Aquele negócio de fazer penitência, como chama aquele negócio lá, né? E você Flagelando, né? Oi? Pode falar, Heloísa. Ah, não te ouvi. Abre o som seu. Autoflagelando? Isso, essa palavra, autoflagelo, não veio a palavra, é isso mesmo. A gente se autoflagela. Às vezes a gente fala, é o outro. Às vezes a gente é o nosso pior inimigo, né? Então, gente, eu trouxe a parte negativa. Já que eu trouxe a doença, agora eu vou falar da saúde. Não é para a gente ficar desesperada. Nossa, eu tenho tudo isso, então eu vou ficar doente. Não, não é isso. É para a gente entender, ter equilíbrio. Essa live está sendo gravada, né? Espero que depois a gente consiga salvar. Não sou muito boa na tecnologia, para que a gente possa ouvir de novo, né? Para que vocês possam buscar mais material e que a gente possa melhorar, né? Então, nós entendemos o que pode nos prejudicar. Isso é prevenção. Eu só vou fazer minha mamografia, vou ter meu autocuidado quando eu me amo. Quando eu arranjo tempo nessa loucura da vida, não, hoje é o dia da minha consulta com a ginecologista. Hoje é o dia de eu ler o meu livro. Gente, não é um tempo, às vezes é 15 minutos que você tira para você, que você fecha a porta, né? Não estou falando aqui para quem tem bebezinho novo, né? Eu sei que às vezes a realidade de cada uma é diferente, né? Às vezes a gente não tem empregada, né? A realidade das mulheres não é fácil. Mas são pequenas coisas na sua realidade que faz a diferença. Gente, então até aí, né, deu para dar uma, né, não vou esgotar o tema, mas entender um pouquinho o que contribui na doença. Agora nós vamos falar o contrário, o que colabora na saúde. Eu dou até o exemplo, como eu disse, eu trabalho na Polícia Militar. E aí eu dou exemplo aos policiais, que é homem, é difícil de cuidar da saúde. Eu falo assim, olha, você vai sair para um tiroteio, você não põe colete, prova de bala? O colete não te garante totalmente, mas ele garante uma boa parte. Eu já vi casos no militar levar tiro, claro, não é de fuzil, né? Mas de pistola com o colete, fica um vergão, mas a bala não atravessa. Fica um negócio, um roxo, né? E eu dou esse exemplo, eu faço essa alegoria para falar o seguinte: nós temos também fatores protetivos da nossa saúde mental e física.
Então, ninguém está livre aqui de adoecer. Mas tem um colete, tem uma proteção que vai te proteger uma boa parte do tempo. E caso você adoeça, né? Está amarrado em nome de Jesus, que ninguém pegue nenhuma doença, câncer, longe de nós. Mas, caso alguém, você vê uma pessoa, isso é comprovado cientificamente, uma pessoa que tem um fator protetivo, ela consegue enfrentar uma doença melhor do que uma outra pessoa. Até a sobrevida, gente, o Covid, por exemplo. Eu estava lendo, né, ainda uma coisa nova, as pessoas emocionalmente equilibradas, né, e que estavam bem emocionalmente, claro que tem outros fatores, mas elas conseguiram sobreviver ao Covid melhor do que outras, tá? Claro que tem o fator da saúde, comorbidades, mas é um fator importante, né? É o colete ali, né? Que protege. Um dos fatores que eu vou entrar rapidamente, fator protetivo, é o fator espiritual. Gente, eu não sei a religião e nem vou falar de religião aqui. Mas, assim, a ciência fala que quem pratica uma espiritualidade está mais protegido e consegue lidar melhor com as enfermidades, com tudo. Então, se é algo, se é um valor que você ainda não desenvolve, e eu falo assim, não é só de ir a uma igreja, isso é importante também. A igreja tem um fator relacional, tem um fator espiritual, que eu nem vou entrar aqui, que é muito importante, a gente pode um dia falar sobre isso, mas assim, não é o foco. Mas você desenvolver uma espiritualidade, de você falar com Deus, eu não creio em Deus, eu vou falar com o universo, não sei, né? Com Deus, isso é muito importante, tá? Então, assim, respeito quem não tem esse valor, mas isso é comprovado cientificamente que é um fator protetivo, você desenvolver a sua espiritualidade. Então, é algo muito importante. Se você não tem desenvolvido, né, essa espiritualidade, não tem buscado, ou tem buscado de forma religiosa, eu vou lá de vez em quando, né? Eu quero te desafiar a buscar mais isso, né? Então, ou na igreja que você frequenta, ou numa célula, ou procurando pessoas, né? Então, é um desafio porque é um fator protetivo muito importante. Outro fator protetivo importante, né? Que nós vamos falar aqui, que nós já falamos um pouco, é o amor próprio. É você se amar e se gostar. E eu vi uma definição aqui, eu achei muito interessante. O que é amor próprio? É confiar em si mesmo, é se tratar com respeito, ser gentil e afetuoso consigo mesmo. Gente, nós respeitamos as pessoas, tratamos as pessoas com respeito, com afeto, até desconhecidos. Mas quantas vezes a gente não é gentil com a gente mesmo? Quantas vezes a gente a gente se maltrata? Seja no externo, seja no interno, né? A gente falou do autoflagelo aqui, da culpa. Então, o amor próprio tem a ver com isso. Amor próprio não é orgulho. Geralmente as pessoas orgulhosas têm uma autoestima baixa, não se amam muito. Elas usam o orgulho, né, para se impor. Eu sou, né? A pessoa que tem um amor próprio desenvolvido, ela nem precisa ficar falando que ela é, né? Porque ela é. Ela não é perfeita. Como eu disse, eu estou nessa vibe, a arte da imperfeição. Mas ela procura ser o melhor para ela mesma e para os outros. Não, até arrepia. Então, gente, é isso. Não quer dizer que a gente não pode melhorar. A gente está a vida toda melhorando, né? Eu olho para trás, a Fernanda de 20 anos, falei, gente do céu, que bobagem que eu fazia, né? E olha que eu já era uma pessoa cristã, já era psicóloga, 20 anos já estava estudando. Mas assim, como eu era imatura com algumas coisas, como eu melhorei. Talvez daqui uns 10 anos eu vou olhar, nossa, Fernanda, como você era imatura nisso. Então, assim, é você melhorar, é você aperfeiçoar, mas a gente tem uma essência que a gente não muda. Então, é você amar isso também, você. É você não querer ser o outro. Gente, eu tenho 1,55 m de altura. Tem hora que eu dou uma puxada para 57, mas é 56. E eu tinha muito de eu ser baixinha, né? Aquela coisa, nossa, eu sou baixinha. E os apelidos de escola, né? Umas coisas bobas, mas que marcam a gente, né? E hoje, né? Gosto de um salto, mas
tô amando usar tênis, gente. Eu tô numa vibe de usar o confortável. Ah, mas eu sou pequena, não tem problema. De vez em quando eu fico um pouquinho mais alta. Mas eu tô amando o seu eu mesmo. É uma coisa que eu não vou mudar. Não tem jeito, né? Eu já ouvi falar que tem até cirurgia, né? Mas não vai dar. Não quer dizer, gente, que a gente não pode melhorar o externo, tá? É bom, desde que haja também um equilíbrio, né? Mas não adianta você melhorar o externo se aqui dentro não tá bom. Eu conheço pessoas que já fizeram 1000 cirurgia plástica. Eu tenho uma parente minha que já fez e tá infeliz, sabe? Não tá bem. Não sou contra também, se for para te ajudar, mas o seu valor tem que estar dentro de você. E isso é o amor próprio. E até assim, para a gente pensar um pouco, gente, como eu posso falar que eu amo algo que eu não conheço? Vocês amam escargot? Eu não amo nem odeio, eu nunca comi, né? E a gente se conhece. O outro fator importante é o autoconhecimento. Você conhece quem é você? E eu queria rapidamente propor uma dinâmica, tá? Para não ficar só falando. Eu queria que cada uma falasse, no mínimo, tá? 2 características suas. Pode ser? Quem quer começar? Ou começar comigo. Eu sou emotiva e sou... eu acho que eu sou amorosa. Falei só coisa boa, né? Não vou expor as outras, não. Né? Não precisa falar as negativas, não, que a gente, né? Vamos na vibe do amor próprio, tá? Quem vai ser a próxima? Pastora, sou muito chorosa. Ótimo. Chorosa, terrível de chorosa. Mas também sou amorosa. Ô, gente, mas chorar é bom, viu? A gente tem um negócio... Ai, pastor, não sei não, viu? É bom, põe para fora. É lógico que a gente vai analisando, não dá para chorar em todo lugar, né? Mas chorar é bom colocar para fora, né? O sentimento, né? Mais algo? Quem vai? Eu acho que eu sou uma pessoa altruísta, eu gosto de ajudar as pessoas e sou uma pessoa chorona também. Nós vamos chorar aqui no final, hein, todo mundo. Eu sou chorona também. Quem mais? Heloísa, quer falar? Eu sou bocuda. Ótimo. Também é bom. De certa forma, sim, não. Mas eu falo tudo que eu penso, porque eu acho que isso dá o direito do outro saber e você dá liberdade para o outro se comportar como acha que deve comportar. Sou chorona e sou briguenta. Esse é eu. Ótimo. Gente, não tem característica ruim. Talvez a gente tenha que trabalhar no equilíbrio, né, Heloísa? Assim, opa, talvez não é a hora, mas eu também não posso engolir muito sapo também não é bom. Então, é alcançar esse equilíbrio, igual eu esqueci, não tá o nome, que tá esse financeiro Viva Vox. Como que você chama esse? Ao som, Flavinha. Flávia. Flávia. Eu sou boa de fisionomia. Meu defeito. Eu sou boa de fisionomia, mas ruim de nome, tá? E olha que eu conheço já a Flávia. Vocês me perdoem. Mas é um defeito e eu me perdoei aqui. Não vou ficar culpada. Então, gente, mas é o que ela falou. Sou chorona. Não é ruim, mas é o equilíbrio, né? Quem vai? A Viva Vox. Qual que é o seu nome mesmo? Rose. Rose. Bom, eu gosto muito de cuidar. Assim, se eu pego para fazer uma coisa, eu me cobro muito. Sabe, se eu não fizer, aquilo me esmaga. E assim, às vezes eu acho que isso é bom, mas também nem tanto, porque eu canalizo muito isso para mim. E também sou muito chorona. Só de falar que hoje eu tô com vontade de chorar. Então, assim, eu tenho tentado melhorar tudo isso, porque às vezes no trabalho, em casa, com amigos, sou muito intensa, sabe? Eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, e aí eu internalizo muito isso para mim. Ótimo. E assim, novamente, o equilíbrio, né? É uma característica ótima, mas tem que pôr limite, né? Uma situação tem que pôr limite. Comercial, como você chama mesmo?
Gabriela. Eu sou uma pessoa bastante sentimental também. Acho que é de família, porque a tia Flávia aí é minha tia. E ela também eu acho que puxamos todo mundo. E eu também me sinto muito bem em ajudar as pessoas. Então, isso é meu, eu gosto bastante. Ótimo, ótimo. Quem vai? A Hanna ou a Karina? A Karina. Nós vamos abrir o áudio agora. Você? É Hanna mesmo que fala? Isso mesmo. Falei errado. Eu sou muito orgulhosa, eu sou mais fechada, às vezes não transpareço tantas coisas, mas eu gosto muito de ajudar e não parece, mas eu sou muito chorona. Uhum. Você chora sozinha, né? Eu choro sozinha, mas você fala pra mim, o olho já enche de lágrimas. Tá certo, ótimo. Karina? Então, eu também sou chorona, mas não muito na frente de todos. Eu sou mais, assim, mais reservada em sentimentos, assim, para os outros eu sou mais reservada, mas eu sou bem chorona também. Mas eu também sou bem dedicada no que eu faço. Legal. Ótimo, gente. Às vezes é difícil falar da gente, né? Por que a gente tem dificuldade, né, de falar as nossas características? Todas são qualidades boas, gente. É o equilíbrio, né? O equilíbrio é saúde mental. Então, é muito importante esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós sabemos lidar com as situações emocionais, entender, opa, esse é o meu limite. Eu posso ir até aqui. Então, é olhar para si mesmo, sabe? A gente tem que olhar para si mesmo, e se entender, se compreender, ser a nossa melhor amiga, isso é muito importante, né? Então, você vê, né? Todas nós temos qualidades boas. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Um outro fator protetivo é a autenticidade. A Heloísa até falou que ela é assim, né? O que é autenticidade, gente? Autenticidade não é você falar também tudo que você pensa, não é isso, né? Você ser você. É você não querer ser outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo até na minha vida. Eu sempre fui mais introvertida. Eu estou aqui falando com vocês, assim, no primeiro momento. Então, às vezes eu queria ser uma pessoa extrovertida. Eu queria ser uma pessoa mais popular. Então, eu comecei a aceitar que o meu jeito é esse, né? Eu posso, sim, melhorar o meu contato, me esforçar para eu lidar melhor com as pessoas, para eu interagir melhor, mas essa é a minha característica. Então, a autenticidade também, nós podemos melhorar, mas é não perder a nossa essência, né? Eu vi até uma frase aqui, ó, autenticidade é livrar de quem achamos que devemos ser para abraçar quem nós somos. Olha que interessante. É livrar de quem achamos que devemos ser para abraçar quem nós somos. Podemos melhorar às vezes, podemos aprimorar em alguma coisa, ok, ótimo, mas não perder a nossa essência, né? Que nos faz única nesse mundo. Bom, o autocuidado nós já falamos, mas só reforçar, né? A questão do equilíbrio. E eu queria até assim, eu vou fazer uma dinâmica rapidinho, né? Se você tiver um papel aí uma caneta, né? Você não vai precisar falar, a não ser que vocês queiram, tá? Então, você vai pegar um papel e uma caneta e eu quero que você coloque o que está em ordem, o que é prioridade na sua vida, tá? O que você prioriza. Não o que você acha que deve ser prioridade, mas o que realmente você prioriza. Então, eu queria que você fizesse uma autoanálise, tá? Então, assim, não é o que eu acho, é o que eu estou vivendo. Então, eu vou dar alguns pontos aqui e depois você vai colocar o número. Então, eu vou colocar aqui: trabalho, estudo, família de origem. Se eu falar rápido, vocês me falam. Filhos, eu, casamento e Deus. Tem mais algum outro aspecto que vocês acham que eu possa colocar aqui? Eu lembrei. Pastora, trabalho, estudo, família, família de origem.
família de origem, filhos, eu e Deus. Tem algum aspecto aqui da nossa vida que eu esqueci aqui, gente? Casamento? Casamento? Pode, casamento também. Casamento. Aí, você vai enumerar, né? Quantos aspectos eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7. Foi isso mesmo? 7 aí que vocês anotaram? Você vai enumerar de 1 a 7 o que você prioriza na sua vida. Isso aí pode ser sincera, a não ser que você queira, que alguém queira compartilhar, tá? É muito íntimo, né? Não vai ser obrigada a falar, não, tá? Eu queria que você fosse bem sincera com você, não precisa pensar muito. Se a gente pensar, não é o que você acha que é prioridade. Por exemplo, eu acho que Deus é prioridade, mas talvez ele não está em primeiro lugar, né? Então, é o que você tem feito hoje. Na hora que vocês estiverem terminados, vocês me falam ok, tá? Terminei. Mais alguém? Todo mundo? Quem estiver faltando, me fala, que eu espero mais um pouquinho. Bom, olha para a sua lista aí. Você acha, né? Isso é o que é hoje, tá? Você acha que tá certa a ordem? Dá uma olhada. O que você acha que está invertido? Eu queria que você refletisse. E eu queria que você... Alguém quer falar a sua lista? Ou se alguém quisesse... Aqui nós estamos entre amigas e irmãs, apesar de eu estar chegando hoje no grupo, né? Mas se alguém quiser compartilhar a sua lista, alguém quer? Eu posso. Vamos lá, corajosa, vamos lá. É porque você sabe que, na hora que você falou, vamos ser sinceros com a gente mesmo. Eu olhei e falei, eu vou aproveitar esse momento. Então, assim, eu estou tentando muito, há uns 3, 4 anos, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Hoje em dia, eu estou entendendo o que é fé, sabe? Direito. E aí eu coloquei Deus. Surpreendentemente, eu coloquei trabalho, depois veio filhos, veio família em quarto, casamento eu não estou casada, e aí eu fui em último lugar. Que coisa, hein, gente? E essa hora que eu olhei, porque eu fui classificando mesmo, assim, sabe? Porque eu fui pensando na minha rotina. Quando eu acordo, eu rezo, né? Então, Deus. E aí eu vou me arrumar para o trabalho, depois eu chego em casa, eu vou estudar, depois é a família e vem os filhos, e aí a hora que eu vou dormir, que eu dou um tempinho, quer tomar um banho, fazer alguma coisa, que aí vem eu. Então, assim, se a gente parar, né, a gente se deixa mesmo. Verdade, olha que interessante, né? Muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente. Mais alguém quer compartilhar, gente? Mais alguém levou um susto aí? Meu susto foi colocar filhos antes de casamento. E esse foi meu maior susto, assim, como que a nossa vida muda, né? Eu acredito que quando a gente tem filhos, a nossa vida muda muito. Eu acho que essa foi a minha surpresa. Ótimo. Gente, qual que vocês acham que é a ordem ideal? Vamos pensar aqui. O que vocês acham que é primeiro? Deus, né? Talvez alguém... Acho que todo mundo aqui crê em Deus, gente, sim. Mesmo que não siga alguma religião. Então, unanimidade, né? O que vocês acham que deve vir em segundo? Família. Família? Ok. Eu acho, né? Nós estamos aprendendo juntos, tá, gente? Que é o nosso eu. Né? Ia falar isso. Foi muito bom a Heloísa ter falado, porque a gente coloca, às vezes, a família em primeiro lugar. Por que, Heloísa, que a gente tem que vir? Tem até um exemplo do avião.
Eu não sei se vocês já viram isso, né? Por exemplo, quem aqui já viajou de avião, quando eles orientam, caso há algum problema no avião e cai aquela máscara, que você tem que primeiro pôr em você para depois pôr no outro. Pode ser o seu filho, a sua mãe. Por quê? Porque se você vai no outro primeiro, você morre e não ajuda o outro, entendeu? Então, na vida, eu sei que tem alguns momentos que a gente tem que, alguns momentos, às vezes, da família, né, de filhos, que a gente tem que priorizar o outro, mas se a gente não se prioriza, né, a gente, às vezes, adoece e não consegue ajudar o outro. Eu não estou falando, gente, que às vezes é em tempo, talvez você não consiga priorizar o seu tempo 100%, mas é sempre pensar assim, no seu autocuidado, né? É muito importante. Não vou falar que a minha lista também tá assim, viu, gente? Mas eu tô nessa busca, né? De colocar o meu autocuidado em segundo lugar, que é o ideal, né? E o terceiro, o que vocês acham que vem em terceiro? Aí é a família? Para quem é casado, né? Alguém pode discordar de mim, mas para quem é casado, né? Pelo que eu estudo, é o casamento, é o terceiro, tá? Por que o casamento é o terceiro? Não estou falando, às vezes a gente tem filho pequeno, o filho às vezes precisa de uma atenção maior, mas por que o casamento tem que ser prioridade? Porque o casal estando bem, os filhos estarão bem. Muitas vezes o filho não está bem porque o casal não está bem, não está se comunicando. É muito comum, quando nasce o primeiro filho, um dos dois fica ligado ao filho, o terceiro sobra, a gente chama de triângulo. E muitos casamentos fracassam nesse momento. Então, isso é uma outra aula, se eu for entrar nesse tema, mas é muito importante a gente ficar atento para quem é casado, né? Observar isso. Eu não estou falando de um casamento, gente, claro, às vezes, não estou falando de um casamento onde há violência, né? Onde há abuso, né? Nesse caso, né? A gente vê alguma coisa errada, tem essas exceções, mas o ideal é que o casamento esteja em terceiro lugar. E depois? Filho. Oi, quem falou? Filho. Filho. Claro. Também acho que é filho. Alguém discorda? Acho que é filho, né? Eu sei que isso é meio polêmico, já acho que filho tá antes, mas vocês entenderam a lógica. Depois, em quinto. Aí viria a família de origem, né? Família de origem, né? Assim, isso é meio polêmico, talvez até, dependendo da situação, até o trabalho, tá? Vamos pensar assim, quando você casa, ou quando você é adulto, a sua família de origem, não que você vai desconectar dela e não vai cuidar dela, mas em tese você tem que gerir a sua própria vida. Vai ter momentos que às vezes a sua família de origem vai precisar e às vezes você vai ter que deixar um trabalho, né? Mas a gente tem que ver se realmente está precisando. Eu vejo pessoas, às vezes, deixar a sua profissão, deixar a sua vida para cuidar da família de origem. Às vezes o pai realmente, a mãe está idoso, precisa de um cuidado, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Só um exemplo que eu vou dar. Eu estava atendendo um paciente que os pais dele têm 50 e poucos anos, não eram tão idosos, e ele estava deixando a vida dele para cuidar dos pais. Preocupado o tempo todo com os pais, com o casamento dos pais, né? A mãe dele tinha uma enfermidade, sim, não era que precisa de um tratamento, não que ele não tenha que ajudar, mas ele estava sobrecarregado, esse menino não conseguia casar, já tinha 30 e poucos anos, tinha uma namorada, não conseguia casar, ele estava sobrecarregado na profissão, porque ele sempre ficava preocupado com os pais. E aí eu orientei, falei, você não vai deixar de cuidar da sua mãe, do seu pai, mas você tem que focar, um consegue cuidar do outro. Não infantilize os seus pais, porque eles não conseguirem, né? Eles são idosos, não dá, você vai dar o suporte, sim, mas esse equilíbrio é importante, né? E aí, né? Então, dependendo, eu acho que isso pode ser flexível, tem momentos que às vezes a família de origem é mais importante, depois seria o trabalho, né? E esse trabalho, estudo também pode ser flexível, né, gente? Tem momentos que às vezes você fala assim, eu vou deixar o trabalho, vou só estudar, né? Aí depende, né? Então, do momento que você está vivendo, da carreira. Tem outros aspectos aqui, né?
que envolve, mas esses são os principais, né? Como eu disse, não existe o certo, perfeito, mas assim, o que a gente, os três que é meio inegociável é Deus, né? O eu, para quem é casado, o casamento, né? E depois os filhos, né? Então é importante a gente priorizar, né? Esses 4 aspectos. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar algo? Não, eu tive muita dificuldade quando eu casei com a família de origem, né? Que foi essa questão de desapego da família de origem, né? E a gente tem que tomar cuidado que quando a gente casa, existe uma separação, né? Você está tendo uma nova família, né? E às vezes você leva todo mundo junto com você, aí acontece maior zoeira. Aí não casa, Priscila, porque para casar, até na Bíblia fala, e até na terapia sistêmica fala, você tem que separar. Uhum. Separar o quê? Para que haja um casamento, tem que antes haver uma separação. É a separação da família de origem. Lógico, gente, separação, não estou falando que você vai brigar com a sua mãe, com o seu pai, não é isso. É você desconectar em alguns aspectos emocionalmente deles, né? Vai continuar visitando, vai continuar amando. Se eles precisarem numa situação mais crítica, você vai ajudar. Mas o seu foco, o seu olhar tem que ser para o seu casamento, né? Muitos casamentos, né? Eles fracassam por conta dessa dinâmica. Então, isso não é fácil, tá? Isso é muito complicado, muito difícil. Às vezes até precisa de uma ajuda profissional para a gente conseguir, né, lidar com essas demandas da família de origem, pôr os limites, ajudar, mas pôr os limites. Tem 2 dinâmicas importantes que fala que a gente tem que pertencer à família e individuar. Então, o que é isso? Ao mesmo tempo, eu pertenço à minha família de origem, mas eu tenho que ter a minha individuação. Se eu só individuo, né? Se eu só sou independente, isso também não é saudável. Mas se eu só pertenço e não tenho individuação, também é negativo. Então, a saúde está nesses 2 aspectos estarem em equilíbrio, né? É muito importante. Gente, assim, estou quase finalizando, viu? Eu achei que ia falar pouco, não estou parando mais aqui. Então, os outros 2 últimos aspectos é autocompaixão. O que é autocompaixão? É você se acolher. Autocompaixão é diferente de autocomiseração. Ai, que dó de mim, pena de mim. É você acolher o seu sofrimento, acolher a sua dor, corrigir o que você errou, mas ser bondoso com você mesmo. Às vezes a gente tem compaixão com o próximo, e é muito importante, mas você tem que ter compaixão com você mesmo, né? Então, isso é importante. Para quase finalizar, estou finalizando, é conexão com as pessoas, né? Como eu disse, ninguém é sozinho nesse mundo. Então, nós precisamos também pertencer. Pertencer a um grupo familiar, pertencer, às vezes, a uma igreja, a uma comunidade, a ter amizades, né? Isso é muito importante, né? A conexão é muito importante. Ter pessoas, gente, às vezes você não precisa ter muitas amigas, mas você tem pessoas que seja 1, 2, o ideal é ter 3. Você pode ser você, entendeu? Que você não precisa ter máscara, que aquela pessoa vai te amar naquele dia que você tá ruim, naquele dia que você tá bem. Então, é difícil isso hoje em dia, né? Então, é muito importante ter essas conexões, né? Se a gente não tem, vamos procurar estabelecer, ser essa pessoa que ama o outro como ele é, né? Como a gente falou de um amor próprio, amar a si mesmo nos ajuda a amar o outro. Amar o outro do jeito que ele é. Não é aceitar tudo, é amar o outro do jeito que ele é. Então, essa conexão, ela é muito importante. Para finalizar, gente, né? Depois, se vocês quiserem fazer perguntas ou colocar mais alguma coisa, eu gostaria de ler um versículo que está lá em 2 Tessalonicenses 5:23. Deixa eu abrir aqui no meu celular. Esse versículo resume um pouco do que a gente está falando aqui, né? Espera aí. Ué, parece que 2 Tessalonicenses, minha Bíblia aqui está errada. Espera aí, deixa eu abrir aqui na Bíblia. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver.
Aqui, 5:23. Eu vou ler aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu acho interessante, né? Fala aqui que a gente tem que conservar irrepreensível, saudável, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. O nosso espírito a gente desenvolve nas nossas orações, no nosso momento com Deus, né? O nosso corpo é na alimentação, é na atividade física. Você não precisa ser um atleta, não, gente. É cuidar de si mesmo, né? Não precisa também ter corpo de Miss, barriga chapada, não é isso que a gente está falando, mas é cuidar de si mesmo, né? E na alma, que foi tudo que a gente falou. Então, é buscar cuidar desse todo. Como eu disse, quando a gente cuida desse todo, nós estamos blindadas, né? Nós estamos com o colete à prova de bala. Porque às vezes vem bala, né, gente? Às vezes nós somos, vamos dizer, alvejadas na vida. Às vezes é uma decepção, às vezes é uma traição, às vezes é um momento difícil, é uma perda, é um luto. E aquilo às vezes nos balança. Mas se nós estamos nessa proteção, se nós estamos balança, a gente pode até cair, mas a gente levanta, né? Então é importante esses aspectos, né? E eu quero deixar essa mensagem para vocês. Bom, falei demais, né? Me empolguei aqui, porque é um assunto assim que eu amo, né? É um assunto que eu tenho procurado viver, né? Tem só mais 6 minutos, olha, gastei 2:1 aqui. Mas nesses 6 minutos, se alguém quiser falar, fazer um fechamento, né? Fernanda, eu achei muito interessante tudo que você trouxe, né? Os aspectos que você levantou, porque assim, cada um com as suas diferenças, mas todos nós, suas particularidades, mas uma complementa a outra, né? Eu penso assim. Verdade. E eu aprendi a falar tudo que eu penso, foi porque eu tive uma depressão. E aí eu aprendi, entendeu? E eu falo mesmo, e às vezes, assim, infelizmente a gente acaba magoando, não é o intuito, mas às vezes sem intenção, mas eu falo mesmo, eu penso da seguinte forma, que a verdade, ela te faz voar, ela te dá a oportunidade do outro saber quem é você, o que você pensa, e se aquilo te atrai, cabe ao seu mundo, aquilo que você busca, aquilo que você acredita, entendeu? Eu sou muito assim. Não sou melhor que ninguém, estou aprendizado, mas eu penso dessa maneira. Não, acho que você não está errada, não, Heloísa. O que a gente vai definindo na vida, às vezes, por exemplo, às vezes tem momentos e tem horas e tem formas que a gente vai aprendendo a falar, né? Então, assim, às vezes, uma verdade falada de forma mais calma, né, do que agressiva é melhor. Então, a gente vai tendo a gente fala assim, chama assertividade. Então, é você não sendo nem muito agressivo, mas nem também muito introspectivo. É alcançar esse caminho do meio de falar e observar. É ainda melhor falar do que engolir, para a saúde física e mental. Mas aí você vai tendo esse jogo de cintura. Peraí, esse eu tinha que falar, mas talvez não foi a hora. Não para se punir, né? E aí também entra o perdão. Olha, falei de uma maneira errada. Eu acho que quem trabalha junto, opa, eu exagerei aquele dia, você me perdoa? E a outra parte também está aberta, opa, te perdoo, né? Quando a gente trabalha junto, né? Isso é muito necessário, né, gente? Né? Porque cada um é do jeito, né? Então, acho que é importante, né? A gente valorizar essa característica também, né? É, verdade. E eu sou meio ribeirona, e se eu não tiver cuidado, eu acabo ferindo mesmo. Gente, mas... Gente, está acabando o nosso tempo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar. Primeiramente, queria agradecer, né, por essa palestra maravilhosa que você nos proporcionou e a Fernanda também, né? Então, somente gratidão mesmo. Eu acho que eu aprendi um pouquinho mais hoje, sabe? Porque a gente mais erra do que acerta, né? Mas a cada dia é um dia novo, e cada dia a gente tem tentando melhorar, né? Então, meu intuito ultimamente tem sido isso, a cada dia tentar melhorar. Então, muito obrigada, porque hoje um aprendizado novo. Que ótimo, ótimo. Tem uma frase que fala, cada dia é um passo na mesma direção. Então, assim, é isso mesmo, a gente vai errar, mas cada dia está dando um passo diferente, né?
É isso mesmo. Verdade. Mais alguém, gente? Meninas? Rose, Gabi, Hanna? Karina? Karina já fez assim, ó. Eu também Não, quero agradecer, sim, também quero agradecer, Pri, você, Fernanda e todas as meninas. Foi muito bom, adorei também, aprendi coisa nova, um autoconhecimento a mais para mim, porque a gente está todo dia buscando melhorar, mas às vezes a gente não sabe por onde, né? E aí vem uma palavra assim, com outros olhos, faz a gente repensar. Muito obrigada. Tomara que a gente possa se ver mais vezes, nós nos vemos mais vezes. Com certeza. Estaremos juntos. café é maravilhoso, se Deus quiser. Presencial, vamos fazer café, ótimo. Pri, tem Presencial. um último minuto, viu? Gente, eu também quero agradecer a todas, né, de ter participado, o empenho de todas, né, e que Deus possa abençoar, né, essas mulheres que estão passando por isso, né, que esse é o propósito, né. Pronto, vamos fechar então, gente? Então, assim, agradecer a todos vocês, que a gente venha a ter mais oportunidades. E a gente pode até pensar em outros temas, né? Vocês podem, Verdade. Priscila, a gente marca em outro momento, outros temas.